Muito bem, pessoal. Professor Wander Andrade, estamos falando sobre o procedimento ordinário na fase da defesa inicial, na resposta à acusação. Estamos discorrendo aquilo que deve constar e que poderá integrar uma defesa inicial, uma resposta à acusação. Então vamos lembrar que a primeira possibilidade é a arguição de preliminares. Preliminares estas que vão, uma vez sendo identificadas, uma vez sendo reconhecidas pelo Poder Judiciário, recomendarão a absolvição sumária do acusado. Portanto, é o primeiro passo. O segundo passo, lógico, dependendo da existência desse fato e desta configuração, é postular judicialmente a incompetência relativa do juiz. A incompetência relativa. Se o advogado não requerer o reconhecimento da incompetência relativa do juiz, logo na resposta à acusação, sabe o que vai acontecer? Uma coisa chamada preclusão. O que é a preclusão, professor? É a superação de um ato processual. É o esgotamento do ato processual. Eu perco a oportunidade de rediscuti-lo. Eu perco a oportunidade de apresentá-lo, de discorrer sobre ele mais uma vez. A preclusão, ela impede que aquele tema possa ser novamente debatido. Mas cuidado, eu estou falando da incompetência relativa. O que é isso, professor, incompetência relativa? É aquela que, se não for mencionada, é aquela que, se não for arguida, torna o juiz competente. A mais elementar exemplificação de uma hipótese de incompetência relativa do juiz é a incompetência ratione loci, em razão do local. Então, nós sabemos que o Código de Processo Penal, ele orienta o que deve se ter por local do crime. E, a depender do local do crime, eu tenho um juiz competente. Exemplo, se o crime aconteceu na cidade no Distrito Federal, em Brasília, ou se o crime aconteceu numa cidade satélite de Brasília, imaginemos ali Taguatinga, né? Então, se o crime aconteceu em Taguatinga, o juiz competente, ratione loci, em razão do local, é o juiz de Taguatinga. Se o crime aconteceu no Distrito Federal, em Brasília, o juiz competente é o juiz do Distrito Federal. Acontece que, se porventura o juiz de Taguatinga julgar um caso de um delito que ocorreu em Brasília e o advogado não suscitar esta matéria na fase da defesa inicial, terá havido o quê, pessoal? A convalidação da competência. Ou seja, aquele juiz lá de Taguatinga, ele torna-se o juiz competente, porque a parte não arguiu a incompetência. Agora, cuidado, essa incompetência relativa, que tem um momento próprio, um momento no tempo, um momento no procedimento para ser levado ao conhecimento do juiz, para ser arguida. A incompetência absoluta é outra, totalmente diferente, que culmina e fulmina de nulidade todo o procedimento, se porventura ela for identificada no processo a qualquer tempo. O que seria a hipótese de uma incompetência absoluta? Por exemplo, uma incompetência em razão da pessoa que está sendo julgada. Ora, imaginemos que eu estou julgando um governador. Imagine que eu estou julgando um prefeito. Essas pessoas, elas têm foro por prerrogativa de função, a depender do crime, a depender da situação em que praticou o delito. Se porventura um governador for julgado por um juiz comum, e isso não for arguído lá no início, não vai ter nenhum problema, porque vai poder ser arguído a qualquer momento, porque esse juiz que não tem a competência não se torna competente com o passar do tempo. É diferente da competência relativa. A mesma coisa, a incompetência em razão da matéria. Imaginemos, por exemplo, que é um crime militar e quem está julgando é um juiz da justiça comum. Se porventura for um crime militar julgado pelo juiz comum, essa incompetência vai poder ser deduzida, vai poder ser levantada, vai poder ser arguída a qualquer tempo. Até mesmo lá em segundo grau, até mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejam vocês
como esta nulidade, ela fulmina realmente, torna írrito e nulo de pleno direito o ato que está sendo inquinado e arguído. Outro ponto importante, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu posso colocar na defesa inicial, é a alegação de litispendência, coisa julgada e legitimidade de parte e suspeição do juízo. Essas são matérias que eu também posso arguir a qualquer tempo, né, pessoal? A coisa julgada, ela faz com que não se possa mais discutir essa mesma matéria. A litispendência, ela tem um caráter óbvio, né? Não só de economia processual, mas também de lealdade para com o sistema, de idoneidade para com todo o sistema processual. Ora, se eu já tenho um caso sendo julgado na comarca, não pode ser um outro processo na mesma comarca ou ainda em outra comarca instaurado sobre a mesma matéria, sobre os mesmos fatos. Isso se chama litispendência. Da mesma forma, se a parte for ilegítima, aquela que postula, imagina que tem ali uma pessoa que ingressa com uma ação contra mim, e eu absolutamente sou uma pessoa que não tem nada a ver com isso, ou ela mesma também se confunde, né? E se coloca como autor de uma ação quando não poderia sê-lo. Eu vou estar diante de um caso de ilegitimidade de parte. E a última hipótese, a suspeição do juízo, né? O juiz suspeito é aquele que pode ter um interesse na causa, é aquele que pode ter uma amizade ou uma inimizade com as partes, ele não pode, de fato, julgar aquela matéria e, portanto, eu posso, na minha defesa inicial, apontar e, desde já, suspeição do juiz, litispendência, coisa julgada e ilegitimidade de parte. Tá bom, pessoal? Se, porventura, tudo isso for por exceção, que é um instrumento que eu formalizo para discutir essas matérias, a exceção, ela corre em apartado, ela é juntada também em apartado e será analisada no seu momento oportuno pelo magistrado. Outro ponto importante que eu posso e devo mencionar na defesa inicial são os documentos e as justificações. Pode ser que eu tenha elementos documentais, pode ser que eu tenha expedientes documentais relevantes, importantes, então eu devo levar ao conhecimento do magistrado. E esse é o momento de fazê-lo. A juntada de documentos, a juntada de justificações, eu vou fazê-lo e deverei fazê-lo na defesa inicial. Isso não quer dizer que eu não poderei fazê-lo em outros momentos, mas vejam vocês que a defesa inicial não é algo pequeno, a defesa inicial não é algo superficial ou mesmo pro forma. Né? Há muitos advogados que perdem a grande oportunidade de fazer uma defesa inicial bem embasada, bem consistente, porque acham que ela é pro forma, que ela está ali, né, apenas por uma mera formalidade do procedimento ordinário, quando na verdade nós nem terminamos de falar, né, pessoal, tudo o que é possível de se discutir no âmbito de uma defesa inicial. Para terminar, importante isso também, na defesa inicial, eu devo mencionar as testemunhas da defesa, eu devo arrolar as testemunhas da defesa, eu devo qualificar a testemunha de defesa e, se necessário, eu vou requerer, inclusive, a sua intimação. Eu vou requerer se ela estiver distante, se ela não está fácil acesso, né? Caso contrário, eu posso dizer que eu levarei as testemunhas, eu farei com que elas estejam presentes no dia da audiência, mas o momento de se arrolar as testemunhas é no momento da resposta à acusação. E muita gente que atua no cível e acha que é a mesma coisa atuar no direito penal, nesse momento se coloca numa situação delicada. Por quê, pessoal? Porque lá no cível é possível você utilizar uma linguagem de estilo, uma linguagem muito comum, muito frequente em quem atua na área cível, que é quando você faz uma inicial, você, ou mesmo se defende numa contestação, você dizer o seguinte: olha, requeiro sejam admitidas as provas em juízo aceitas, as provas em direito admitidas. Então veja, quando você faz assim no cível, você está englobando todas as provas possíveis, como por exemplo, testemunhas, que você vai poder indicar futuramente. Não é assim no direito penal.
No direito penal, você tem que mencionar as testemunhas neste momento do procedimento. É muito importante. Por quê, professor? Porque se você deixar de mencionar estas testemunhas no momento da defesa inicial, você não poderá fazê-lo posteriormente. É bem verdade que há algumas possibilidades de trazê-las à baila. Você pode, por exemplo, mencionar, vamos supor que você não conhecia uma testemunha e soube a posteriori que tinha uma testemunha. Você pode, em que pese já ter perdido o momento oportuno para qualificar, requerer a intimação, apresentar e arrolar as testemunhas, você pode requerer ao juiz que as ouça não como testemunhas da defesa, não como testemunhas da acusação, mas como testemunhas do juízo. O juiz pode ouvir testemunhas, mesmo dentre aquelas que não foram arroladas nem pela defesa e nem pela acusação. São as chamadas testemunhas do juízo. É o poder instrutório do juiz, é o poder de produzir prova, que ele também tem, naturalmente, para buscar a verdade dos fatos. Esse é o grande papel do magistrado no processo penal. Indo adiante, pessoal, ainda falando um pouquinho, do que eu já tenho dito, na verdade é um reforço da minha argumentação, vejam a anotação que eu trouxe aqui para vocês. Eu disse assim, essa defesa inicial no processo ordinário, também chamada de resposta à acusação, não é uma formalidade, não é um ato pro forma, não é um ato que você possa simplesmente ali colocar para dizer que fez. Não, deve ser uma peça processual consistente. Essa peça processual que inaugura o procedimento de defesa deve abordar questões preliminares, deve arguir as exceções dilatórias ou peremptórias, deve arguir a matéria de mérito, deve também se pautar por um requerimento amplo de provas, envolvendo arrolamento de testemunhas, provas periciais, provas documentais, lembrando, pessoal, que a depender da consistência, da qualidade, da solidez desta prova, ou desta peça, melhor dizendo, desta peça processual, que não deixa, eventualmente, de trazer provas, perante o Poder Judiciário, você pode sensibilizar o juiz, naquele seu poder de livre persuasão, de livre convencimento, absolver sumariamente o cliente que você defende. Então, vejam vocês que nós devemos valorar, nós devemos exaltar o papel da resposta à acusação, a importância da defesa inicial, sob pena de não dar a ela o devido valor, ver nela uma mera formalidade. Com isso, você não está enxergando o real poder, a real importância desta peça processual que, segundo o meu modo de ver, é fundamental para o exercício da defesa, para o exercício do direito constitucional à ampla defesa. Tudo bem? Seguiremos o próximo bloco falando ainda um pouco do procedimento ordinário. Até lá!